Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora para a pregação. Roda a vinheta. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos então acompanhar a leitura. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mesmo enrolado num lugar à parte. Mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Verso 19 agora, a partir desse texto, desse versículo, é o texto da pregação. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu
e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até aqui, meus irmãos, esse é o texto, então, de nossa pregação. Eu vou ler apenas agora a pergunta 103 do dia do Senhor 38 de nosso catecismo, que diz assim: o que Deus exige no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos, e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Até aqui. São então os textos, não é, que nos ensinam a doutrina do Evangelho e também nos expõem a lei do nosso Deus. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, eu começo com uma pergunta que é bem importante. Qual é a importância desse dia para nós, no dia de domingo? Qual é a importância? Eu estou perguntando isso porque, obviamente, no mundo cristão moderno, o dia de domingo já não tem aquela importância que um dia teve. Nós podemos observar que, no mundo de hoje, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de domingo, ou então dia do Senhor, não é mais aquele dia tão especial para muitos, até mesmo cristãos. Ele perdeu a sua importância e isso aconteceu de maneira gradativa, momento após momento. Os irmãos entenderem a importância desse dia, por exemplo, em Apocalipse 1, em versículo 10, o apóstolo João empregou este termo, dia do Senhor, quando se referiu ao dia da ressurreição de Cristo. Inclusive, João recebeu a revelação do Apocalipse naquele dia, isto é, no domingo. Vamos aprender, meus irmãos, que, na verdade, esse dia tem uma importância crucial para nós e que precisamos realmente refletir sobre isso, porque olhar para o mundo de hoje e perceber que esse marco, esse dia tão importante para a Igreja de Cristo, não é mais tão importante assim para o cristão moderno, é, na verdade, algo que nos deve levar à tristeza e também à reflexão. O nosso contexto ocidental passou por um processo de cristianização. Antes do avanço do cristianismo, o Ocidente, ainda não pensando nas Américas, mas ainda na Europa, por exemplo, era dominado por bárbaros, por povos pagãos. A influência cristã crescente, começando pelo próprio Império Romano, fez com que houvesse uma cristianização do Ocidente. Então, muito do paganismo foi varrido pelos cristãos. Não à força nesse sentido, mas pela influência, pelo modo de viver. Isso trouxe realmente bastante benefícios e os cristãos, não é, avançando e influenciando o Ocidente, trouxeram exatamente o princípio de que domingo é o dia de descanso, é um dia de descanso solene que deve ser dedicado ao Senhor. Ou seja, o domingo então tornou-se no Ocidente o dia comum, onde as pessoas não iriam trabalhar, mas iriam para a igreja, para adorar a Deus. Isso ficou normal, comum. Mas ao passar dos séculos, meus irmãos, devido a várias ideologias, várias filosofias que foram surgindo na sociedade, esse conceito começou a mudar. Nós podemos identificar alguns vilões, ou pelo menos algumas filosofias que são danosas a esse princípio e que, de fato, começaram a moldar o Ocidente. Moldar tanto a Europa como também as Américas. E também chegou esse pensamento aqui no Brasil. O mundo moderno tem sido cada vez mais bombardeado por filosofias como, por exemplo, o marxismo, onde o Estado é Deus. No marxismo, o Estado é Deus. Tudo é o Estado. Quando você pensa, por exemplo, a partir do marxismo em socialismo, comunismo, fascismo ou nazismo, todos têm uma mesma raiz. O Estado absoluto, o Estado acima de tudo, o Estado é Deus. Mas o contrário disso também, em seus exageros, pode ser um erro terrível. Por exemplo, o contrário, então, desse pensamento marxista de
estado máximo, digamos assim, vem a ideia do capitalismo. E um cristão genuíno, ele vai ter uma inclinação, é claro, muito mais para um capitalismo, porque tem a ver com liberalismo econômico. E nós sabemos que a economia, não é, ela tem um papel muito importante em uma sociedade. E deve haver liberdade para as pessoas poderem trabalhar, enriquecer. Não é? Isso é uma coisa importante também. Mas, infelizmente, por nossas fraquezas, mesmo apenas um sistema econômico, um entendimento acerca do mercado, se tornou Deus. Então, de um lado, não é, a influência na sociedade revolucionária é que o Deus é o Estado, e do outro lado que Deus é Mamon. Tudo gira em torno, então, do dinheiro, tudo gira em torno, então, do lucro, e as pessoas vivem para lucrar, e somente isso. É por isso que, como um cristão, eu não sou liberal, mas um conservador. Porque liberalismo por liberalismo não nos dá uma sociedade realmente boa, porque não tem cultura, só foco no dinheiro. Isso é um problema, ou seja, dia após dia, por conta dessas influências, o domingo, o dia de descanso, foi perdendo o seu lugar. Pois, afinal de contas, meus irmãos, de um lado você tem o pensamento de que Deus não existe, Deus é o Estado. O Deus cristão não existe. O que tem que ser Deus para a nossa vida é o próprio Estado, é o governo. E do outro lado, viva para adorar o dinheiro, tudo é pelo dinheiro. Então, ninguém mais, a partir de uma mentalidade dessas, vai querer parar no domingo, fechar o seu comércio, parar com seus trabalhos, para dizer bem assim, ora, domingo é dia do Senhor. Domingo é o dia, não é, da referência ocidental em que Cristo ressuscitou. Devo eu parar para contemplar, para adorar a Cristo? Isso, infelizmente, foi caindo cada vez mais. E a nossa situação de hoje é justamente essa. As pessoas nem mesmo sabem o porquê que nós, no Ocidente, guardamos, por exemplo, o domingo, ou então folgamos no domingo. Há uma razão bíblica para isso, iremos refletir. Eu queria resumir, então, o sermão dessa manhã no seguinte tema: a bênção que nos aguarda a cada domingo. Vamos pensar exatamente sobre isso. Nós temos um texto aqui que fala sobre a ressurreição de Cristo, justamente porque essa ressurreição está ligada ao domingo. E vamos perceber isso aqui agora. No domingo, meus irmãos, Cristo, ele ressuscitou e ele se reuniu com os seus discípulos. Nós vamos observar o porquê que o domingo é tão importante para a igreja. Muitos acontecimentos que nós vemos aqui, não é, marcaram esse dia. Domingo, Cristo ressuscitou e se reuniu com seus discípulos. No domingo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a sua promessa. Ele já estava há tempos ensinando aos seus discípulos que ele não seria vencido pela morte, que ele deveria morrer para cumprir a vontade de Deus, para cumprir a lei, mas que ele não permaneceria morto. Em Mateus 20, versos 17 a 19, o Senhor diz bem assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Estar reunido com os seus discípulos, então, era algo comum no ministério de Jesus Cristo. A coisa mais normal era ver Jesus com aquela escola apostólica, com os seus discípulos. Ele chamou, e ele começou então esse movimento, e começou a ensinar pessoas, não é, a chamar muitos ali que eram às vezes desprezados pelos demais, e chamou essas pessoas para serem apóstolos, pescadores de homens, seus discípulos. E isso realmente era algo marcante na vida daquelas pessoas. Imagine, um belo dia você está ali pescando, ou então está na coletoria de impostos, está trabalhando, e de repente chega um homem, e você vê algo diferente nele. Ele chama e você não consegue resistir ao seu chamado. Ele fala, vem, e você simplesmente vai. E então, não é, começou ali a escola apostólica, e para eles eram realmente situações ou momentos muito marcantes. Imaginem, meus irmãos, o que seria, com toda aquela maravilha que era estar com Jesus Cristo, se algo ou alguém pusesse fim àquela bênção. Imagine se alguma coisa pudesse interromper a grande bênção que era estar com o Senhor. A vida voltaria à sua mesmice. Quando eles eram apenas pescadores ou cobradores de impostos, eles não tinham um valor na sociedade. Eram pessoas comuns que ninguém via.
eram invisíveis na sociedade. Mas quando começaram a andar com Cristo, eles tiveram uma ascensão e tiveram realmente conhecimento de coisas maravilhosas que muitos doutores da lei não tinham. Eles viram coisas maravilhosas que muitos instruídos não puderam enxergar. Os humildes viram a glória de Deus, enquanto aqueles que eram arrogantes não puderam enxergar. Mas se alguma coisa interrompesse aquela bênção, aquela era gloriosa, aquela era de ouro, a vida voltaria à mesmice, à sua mediocridade, a viver só por viver, sem propósito e sem esperança de algo melhor. Por isso, meus irmãos, que a experiência de Cristo, não é aquele que falou com autoridade e calou os mestres da lei, aquele que deu vista aos cegos, saúde aos doentes e vida aos mortos, vê-lo sendo levado como criminoso, sendo maltratado, julgado pelos homens, obviamente, foi uma experiência terrível. Foi uma experiência marcante e chocante para aqueles discípulos. Qualquer um de nós ficaria abalado. Qualquer um de nós ficaria realmente aterrado, abalado, vendo o Senhor, aquela pessoa que estava ali, que nós, de repente, vimos, nós não apenas ouvimos, nós vimos ele levantar o paralítico de nascença, ele dar vista aos cegos, ele confrontar os mestres da lei e deixá-los sem palavras. Mas agora, esse homem que vimos com tanto poder, parece que está se submetendo àquela humilhação, ele não fala nada, ele não diz nada, ele não faz nada. As pessoas zombam dele. Desde quando estavam batendo nele, cuspindo em sua face e o julgando como se fossem superiores a ele, até mesmo na hora da cruz, um dos crucificados zombava dele, os soldados zombavam dele, todos zombavam de Jesus Cristo. Para eles, então, a experiência de ver o Senhor desse jeito foi realmente até decepcionante. Os discípulos do caminho de Emaús, por exemplo, eles, no relato de Lucas, não é? Nós podemos ter uma noção de como eles estavam tristes e decepcionados. Nossa, já é o terceiro dia. E nada aconteceu ainda. Eles ainda não tinham visto Cristo ressurreto, então eles ficaram tristes e decepcionados. Tipo, nós imaginamos que seria algo maravilhoso, mas foi como um lindo sonho do qual nós fomos acordados violentamente. Foi como se estivéssemos sonhando um sonho tão maravilhoso e fôssemos acordados à força. Ei, acorde! E então tivemos que lidar com a realidade. Nosso Senhor morreu. Agora tenta imaginar, meus irmãos, a emoção desses discípulos que estavam no domingo, de portas fechadas, não é? Trancaram as portas porque eles sabiam que os judeus, os líderes judeus no caso, eles não se contentariam apenas terem crucificado a Jesus Cristo. Eles procurariam erradicar, acabar com toda a influência que ele deixou, procurando seus discípulos. E não era difícil de encontrá-los. Mesmo Pedro, quando estava ali no Sinédrio, quando Jesus estava sendo julgado, por exemplo, as pessoas percebiam que ele era um seguidor de Cristo. Pedro chegou até a xingar, ele ficou bravo, negando a Jesus. Não, eu nunca vi esse homem. Ora, você é um deles. Né? Ou seja, a sua postura, o seu jeito, identifica que você é um cristão, que você é dele, que você é um seguidor dele. Não, eu nunca vi esse homem. Não era difícil encontrar os discípulos. Por isso eles estavam trancados, com medo dessa represária, e Cristo aparece no meio deles. Lemos o relato da ressurreição, e de que depois de aparecer a Pedro e ao discípulo que ele amava, que o texto que nós lemos fala, não é, que é João, ele também vai até os demais discípulos. Aparece primeiro, não é, a Maria Madalena, algumas mulheres ali, há vários relatos, não é, que nos dão mais detalhes sobre isso, mas vai aos seus discípulos, se coloca no meio deles. Tenta imaginar então, se você é capaz de ainda ter aquela capacidade de imaginação que uma criança tem, tenta imaginar a emoção dos discípulos em ver o mestre ali. Nós o vimos ser humilhado e morto há 3 dias atrás, mas agora ele está aqui, como ele tinha dito. Ele está aqui. Não é? A comunhão que eles desfrutavam com Jesus antes de sua terrível morte na cruz, naquele momento tinha sido restaurada. Ou seja, se eles sentiram que foram acordados de um belo sonho, parece que voltou para aquele sonho. Porque agora Cristo estava ali. O mestre estava com eles de volta. No domingo, quando Jesus ressuscitou, ele se reuniu com os seus amados discípulos, com a sua igreja. Por isso, meus irmãos, guardem essas palavras no coração de vocês. No domingo, dia que pertence ao Senhor, ele se reúne com seus discípulos. Isso foi o marco da vida deles.
E o que aconteceu nessa reunião, não é? Nesse ajuntamento? Nós sabemos que deve ter sido muito emocionante para os seus discípulos, mas o que aconteceu naquela reunião que nos traz lições importantes e que podem fortalecer também a nossa fé no Senhor, a fé no Evangelho, e compreendemos a importância do domingo para nós. No domingo, Cristo, ele não apenas apareceu aos seus discípulos, ele não apenas esteve com eles, mas ele também trouxe paz e alegria aos seus discípulos. Quais foram as primeiras palavras de Jesus assim que chegou naquela casa? Paz seja convosco. Foram suas primeiras palavras, não é? Palavras de paz. E logo em seguida, depois de cumprimentá-los com a paz, não é? Ele mostra as suas mãos feridas e o seu lado perfurado pelo soldado. Percebam a ordem. Ele primeiro fala, paz a vós, paz seja convosco. E então ele dá testemunho de sua ressurreição. Veja, sou eu. Olhem os ferimentos. Vocês me viram ser ferido assim. Vocês sabem que sou eu. Não é? E então, ele mais uma vez, depois de dar o testemunho de sua ressurreição e falar, sou eu mesmo, ele mais uma vez ele diz, paz seja convosco. Isso realmente ficou marcado. Vocês percebem as coisas fantásticas acontecendo aqui, que são memoráveis para a igreja, acontecendo no domingo da ressurreição. Cristo reuniu seus discípulos e os cumprimentou com a paz. O que nós aprendemos com isso? Que a paz que nós temos não vem de nós mesmos, não vem do mundo, não vem dos homens. Olhe para o mundo e você se frustrará. Mas olhe para Cristo e você saberá o que é a paz. O que é ter paz que vem do Senhor. Tá? Paz do Senhor. Por isso a saudação na igreja, quando nós somos chamados para o culto, nós somos cumprimentados com a paz, não é? Que vem da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a paz que vem de Deus. Cristo, então, traz a paz aos seus discípulos, mas também dá testemunho de sua ressurreição. E o texto nos mostra que ele apresentou logo, não é, as suas mãos feridas e o seu lado. Ou seja, a parte que foi perfurada pelo soldado. E qual o objetivo do Senhor em tudo isso? Em dar a paz e já em seguida mostrar seus ferimentos. Por que ele fez isso, meus irmãos? Porque, na verdade, ele sabia muito bem que haveria dúvidas. Ele sabia que haveria dúvidas. Ele estava ali, mas algum discípulo poderia pensar, não será que é um impostor? Será que realmente é ele? Tipo, tem um homem aqui que é muito parecido com ele, nos dando a paz, né? Mas será que realmente é o Senhor? É aquele que vimos morrer? Por que isso era importante para eles e por que isso é importante para nós? Alguém poderia pensar, será que não é um sósia? Porque eu penso assim, mas como assim um sósia? Meus irmãos, vamos ser sinceros. Quantos falsos cristos não já vieram deste mundo? Em nossa geração, em nossa época, na época moderna, você já ouviu falar de alguém que afirma ser o próprio Jesus Cristo? Eu já ouvi muitos, de várias nacionalidades. E sabe o que é mais engraçado? Todos com um estereótipo, não é? Com uma imagem que vem da Igreja Católica Romana, por exemplo. Um Cristo que eles dizem ser, não é? Com um cabelo um pouco longo, com barba, com roupas, não é? E um manto vermelho. Eles pegam as imagens, digamos assim, que historicamente fizeram parte da Igreja Católica Romana, e eles trazem isso à tona dizendo, nós somos o Cristo. Aqui no Brasil nós temos o tal do Henri Cristo. Eu não sei se ele está vivo ainda, mas uma pessoa que, com sua loucura, não é, tão reconhecida pelos cristãos, ainda assim conseguiu seguidores e muitos seguidores. Em vários países, não é, também existem esses falsos cristos. Algum louco, de repente, algum fanático religioso, alguém que não se importa com a verdade, mas que queria manter aquela religião, talvez pensando bem assim, ora, essa é uma oportunidade de começarmos uma revolução em Israel, uma nova religião que surge por meio de um homem que foi crucificado, eu posso me passar por ele e dizer que, de fato, ele ressuscitou, para que essa coisa boa do cristianismo permaneça de pé. Só que os discípulos não eram bobos. Os discípulos não estavam preocupados apenas com a aparência. Eles não queriam se enganar apenas com isso. A preocupação deles é nós precisamos de provas que é realmente o Senhor que está aqui. Por isso o Senhor já chega logo mostrando as suas mãos feridas e o seu lado perfurado, para que eles tivessem certeza de que era o Senhor. Eles não ficariam impressionados apenas com a aparência.
não é? Mas eles queriam realmente ter provas de que aquele que foi morto reviveu. No verso 25, isso fica bastante claro, porque Tomé não estava na hora. E Tomé, quando ouve dos discípulos que o Senhor esteve aqui, nós vimos o Senhor, a primeira coisa que Tomé faz ou fala é justamente essa: olha, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não é? E se eu não puser o meu dedo no lado dos cravos, não é? Ou puser a minha mão do seu lado, no caso, de maneira nenhuma crerei. Ou seja, Tomé, que não estava, seu primeiro questionamento foi esse: tem certeza que vocês viram o Senhor? Tem certeza que a pessoa que se manifestou aqui era o Senhor de verdade? Porque se eu não puder ver os sinais de seus cravos, as suas mãos perfuradas, e o seu lado também, perfurado pela lança do soldado, eu não vou crer. Alguém pode dizer bem assim, tá vendo aí? Tomé era um incrédulo. Meus irmãos, muitas vezes Tomé é injustiçado. Tomé, ele não era um incrédulo. De forma nenhuma. Nós podemos até dizer que Tomé, naquele momento, como qualquer um de nós, também estaríamos, não é? Ele estaria, de repente, com uma crise. Impactado ainda. Seu mestre morreu. Isso iria impactar qualquer pessoa. Ele podia estar com uma crise de fé. Mas o ponto de Tomé aqui não era não crer em Jesus Cristo. A sua dificuldade era confiar no testemunho dos demais discípulos. Porque eles viram, ele não. Então ele teve essa dificuldade e ele exigiu provas. Eu não posso acreditar no que vocês estão me dizendo, porque eu não vi. Eu o vi morrer. Eu sei que ele morreu. Já é o terceiro dia. Mas eu não vi vivo aqui diante de mim. Eu não pude realmente observar, ver, provar com os meus próprios olhos e tocar para saber realmente que ele está vivo. Eu não tive essa experiência. Nisso aprendemos duas coisas importantes, meus irmãos. Primeiro, os discípulos não estavam delirando. Nós percebemos que eles queriam provas. Eles queriam provas. Eles não se contentariam apenas com alguém parecido. Eles queriam ver o próprio Jesus ali. E a segunda coisa, Tomé, o seu vacilo ou exagero nesse sentido, foi porque ele não confiou nas palavras dos demais apóstolos. E aprendemos aqui que o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. O testemunho dos apóstolos é verdadeiro. O problema de Tomé foi esse. Não foi qualquer um, entende? Não era qualquer um dizendo, vimos o Senhor. Não, eram os discípulos de Cristo, seus apóstolos, que estavam dizendo, e o testemunho deles é verdadeiro. Não é? Só que tudo isso, Tomé, como qualquer um de nós, ficaria fraco. Percebam que Jesus, quando apareceu, a primeira coisa que ele faz é mostrar os seus ferimentos, porque ele sabia muito bem que, assim como Tomé, os discípulos que também não tinham visto ele logo poderiam fazer os mesmos questionamentos. Entende? Os mesmos questionamentos. Será que é o Senhor realmente? E uma vez que o Senhor mostrou aos seus discípulos que realmente era ele, houve alegria. Houve paz naquele momento. Só que aquela alegria no domingo da ressurreição não terminaria ali. Porque o que o texto nos mostra, meus irmãos, é que, perceba, Tomé não estava, por isso ele não conseguiu acreditar na mensagem. Mas 8 dias depois, de hoje a 8 é quando? O próximo domingo. Né? 8 dias depois, Cristo se apresenta mais uma vez. E observe o que o texto diz. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro, isto é, da casa. E com eles Tomé. Chegou Jesus, aí Jesus já chega se manifestando ali, e ele já toma a atitude de falar diretamente a Tomé. Não é? Jesus chegou estando as portas fechadas, apresentando-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Notemos aqui então, no texto, onde se fala do outro domingo, como nós temos a mesmíssima ordem. A mesma coisa aconteceu em domingos consecutivos. Cristo ressuscitou em um domingo, paz seja convosco, foi o que ele disse quando se manifestou aos seus discípulos, e mostrou o testemunho de sua ressurreição, seus ferimentos. E no outro domingo a mesma coisa, ele se apresentou mais uma vez, quando os discípulos estavam reunidos na mesma casa, portas fechadas, do mesmo jeito. Ele se manifesta e a primeira coisa que ele fala de novo é, paz seja convosco. E na sequência o que ele faz é mostrar também, para Tomé dessa vez, as marcas em suas mãos e no seu lado. A mesma configuração, a mesma coisa, o mesmo acontecimento. Não é?
Cristo, então, meus irmãos, ele ensina isso aos seus discípulos, ele fala a Tomé diretamente, disse a Tomé, põe aqui, diretamente com Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Sou eu mesmo, Tomé, eu ressuscitei, não é uma ilusão, os seus irmãos não deliraram, eles me viram, eu mostrei a eles, e agora eu estou mostrando a você também. O que aconteceu em 2 domingos consecutivos foram encontros solenes com o Senhor Jesus Cristo. Foi a comunhão de Cristo com os seus discípulos. Cristo deu a paz e testemunhou de sua obra de ressurreição e houve alegria naquela casa. Um ambiente simples onde Cristo se manifesta no meio de seus discípulos, como havia prometido. E não somente isso, irmãos. No Evangelho de Lucas, por exemplo, nós temos mais detalhes sobre esse acontecimento. João é mais resumido, não é? Ele se foca nos pontos mais importantes, mas Lucas, por exemplo, quando vai relatar sobre esse dia da ressurreição, ele é muito mais detalhista. Em Lucas 24, nós vemos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e ele foi visto por Maria Madalena, por Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas, que confirmaram isso. Lucas é bem mais detalhista, não é? Porque o trabalho que ele fez foi um trabalho científico, aos moldes científicos da época. Ele fez uma pesquisa, não é? Ele ouviu a todos, entende? E ele fez algo bem concreto realmente. Então, no verso 1 ao 10, não é? Nós vemos isso, o nome das mulheres, não é? O relato da ressurreição, e que também ele apareceu a Pedro e a João. Dos versos 13 ao 35, nós vemos que Jesus foi a caminho com os 2 discípulos, lá no caminho de Emaús. E naquele encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que estavam falando sobre o ocorrido, já é o 3º dia. Nosso Senhor morreu. E Jesus, ouvindo esses discípulos, ele começa a expor as Escrituras. No domingo, ele está andando com os discípulos no caminho e está pregando para os discípulos, ensinando aos discípulos. Expor as Escrituras. Eles chegam até uma casa, não é? E então eles resolvem comer ali. E o ato de Jesus, junto com os discípulos, foi para, levar a memória deles, né? Para recuperar a memória deles. Porque Jesus, então, estando à mesa com os discípulos, ele toma o pão, ele dá graça e parte o pão. Eles já viram isso. Eles já tinham visto isso. E quando Cristo fez isso, os olhos deles se abriram. O Senhor saiu do meio deles. E eles perceberam que era o Senhor. E eles falaram, porventura, não nos ardia o coração quando ele nos expõe as Escrituras? Ouvindo as palavras do Mestre. Aquele mesmo calor que eles sentiam quando ouviam Cristo pregando o Sermão da Montanha, reunindo pessoas. Ele ouviu um homem no caminho de Emaús, eles ouviram, e o coração deles foi aquecido pelas palavras de Cristo. Versos 36 a 43, quando Jesus, não é, ele saiu então daquele lugar onde estavam os discípulos do caminho de Emaús, ele se apresentou então a todos os demais discípulos. Os discípulos correram, foram aos demais discípulos para falar. Nós vimos o Senhor, ele esteve conosco no caminho, ele nos pregou o Evangelho, ele nos ensinou a verdade da Escritura. E então Cristo vai e aparece no meio deles. Veja como Lucas é bem mais detalhista. E o que ele fala em Lucas também, Pai seja convosco. E Lucas nos dá tantos detalhes que mostram que Cristo não apenas mostrou as marcas de seus ferimentos da crucificação, mas para que eles tivessem ainda mais convicção, Jesus comeu com eles. Vocês querem ter certeza que sou eu mesmo? Vocês estão vendo aqui, mas eu quero dar mais certeza ainda para vocês. Peguem alguma coisa para me comer aí. Eu quero comer alguma coisa com vocês. Eu quero comer com vocês. A comida que Jesus comeu aqui, para nós, nordestinos, seria tão estranho como açaí com peixe. Porque ele comeu aqui peixe assado com mel. Né? Tenta imaginar a mistura. Né? Eu não acho que seja ruim. Né? Esse é o fato. Senão a pessoa não comeria. Mas ele comeu com seus discípulos. Para dar certeza. E ele continuou, então, ensinando. E até o verso 49, nós lemos em Lucas que ele continuou a ensinar seus discípulos, a expor o Evangelho, a abrir o entendimento dos apóstolos para a Escritura Sagrada. Ou seja, observem quantas coisas aconteceram no domingo. Aquele domingo, então, se tornaria um dia especial para aqueles discípulos. Um marco na vida deles. Foram muitas coisas acontecidas ali, que lemos na Escritura Sagrada, onde, primeiro, porque o próprio Senhor Jesus recitou nesse dia. O que tornou esse domingo, então, tão especial para os discípulos, ao ponto de isso se tornar uma tradição na igreja, para os irmãos entenderem que
a nossa maneira cristã, o nosso entendimento de guardar o dia do Senhor no domingo não é uma invenção de homens, como alguns acabam acusando. Na verdade, isso é uma tradição que veio dos próprios apóstolos, porque primeiro Cristo mesmo recitou no primeiro dia e reuniu seus discípulos, lhes deu a paz e a alegria, ensinou o evangelho. E no outro domingo ele voltou para mais uma vez fortalecer os seus discípulos, ensinando a eles a palavra de Deus, não é? E ele poderia ter voltado em qualquer outro dia da semana. Para pensar. Se alguém vai dizer bem assim, não, tem que ser literalmente o sábado, como eram com os judeus. Porque é assim que o mandamento diz. Para pensar. Cristo ressuscitou no domingo. Ele não poderia ter voltado na segunda, na terça, na quarta. No próprio sábado, que era tão especial para eles. Para os próprios discípulos, que eram judeus também. Mas não, ele voltou no outro domingo. Ele se apresentou no outro domingo e reuniu seus discípulos. Então, observem que a partir desse dia, da ressurreição, do outro domingo, do ensino de Cristo aos discípulos, os próprios apóstolos estabeleceram uma tradição. Porque a prática deles era essa. Por exemplo, Atos 20, verso 7, ouçam com atenção. E no primeiro dia da semana, o domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Olha os apóstolos fazendo a mesma coisa que aprenderam com Cristo. No domingo, eles reuniam os discípulos. No domingo. Em 1 Coríntios 16, verso 2, mais uma vez, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Era uma oferta especial que Paulo estava colhendo da igreja, arrecadando da igreja, para ajudar os cristãos da Galácia. E Paulo fala para os cristãos de Corinto, é no domingo, quando vocês estiverem reunidos, já deixem tudo separado, para eu não chegar aí e no domingo ficar de casa em casa, falando, meus irmãos, com quanto vocês podem contribuir? Não, deixem tudo separado, para que no domingo, quando estivermos reunidos, se façam as coletas. Porque no outro dia eu vou partir. Então, a Escritura nos mostra que houve um desenvolvimento da prática de guardar o domingo, que vem do próprio Cristo e desenvolvido pelos seus apóstolos. Mas não somente isso. Lembra do início, da introdução do sermão, quando eu falei que João recebeu a revelação do Apocalipse no domingo? Eu digo domingo porque alguém pode ler bem assim. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Como é que vocês sabem que esse dia é o dia de domingo? É simples, irmãos. Nós temos uma tradução aqui. Mas a palavra que está por detrás dessa tradução, dia do Senhor, é uma palavra especial. Não é uma palavrinha comum. Há uma outra maneira, por exemplo, de no grego se falar dia do Senhor. Mas a maneira que está aqui em Apocalipse, ela é diferente. Ela é especial. É uma palavra que significa justamente que aquele dia era o próprio dia de Cristo. Entende? Era um dia especial que pertence somente ao Senhor. E é isso que João está dizendo aqui. Nesse dia que pertence a Cristo, qual é o dia que pertence a Cristo? O dia da sua ressurreição. Que os apóstolos entenderam e começaram a observar. Inclusive, o Apocalipse de João é o documento mais tardio da igreja. Foi o último escrito da igreja de Cristo. Foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Quer dizer que a prática de guardar o domingo já era comum nas demais igrejas dos apóstolos. João, então, só está afirmando aquilo que já era comum para a igreja. No dia do Senhor, no dia do domingo, foi quando Cristo se manifestou a ele, lhe arrebatou no Espírito e revelou para ele o Apocalipse. Não somente isso, meus irmãos. Olha quantas coisas já citamos aqui. No domingo, Cristo ressuscitou. No outro domingo, ele voltou para mais uma vez se reunir com seus discípulos. Deu muito ensino a eles. No domingo, os apóstolos reuniram a igreja. Vimos 2 testemunhos disso. No domingo foi quando João recebeu a revelação do Apocalipse. E não somente isso. Em Atos, no capítulo 2, quando nós lemos acerca do dia de Pentecostes, é só dar uma lidinha em Levítico, capítulo 23. Os irmãos entenderem o que é a festa de Pentecostes e quando ela acontecia. 50 dias depois da Páscoa. É daí que veio o nome Pentecostes. 50º dia. 50 dias depois da Páscoa. Só que depois desse dia, depois de completar esses 50 dias depois da Páscoa, o dia ordenado para se comemorar o Pentecoste, desde lá do passado Antigo Testamento, era um dia depois do sábado. Qual é o dia depois do sábado? O domingo.
No domingo, o Espírito Santo foi derramado na igreja. Vocês percebem quantos acontecimentos no dia de domingo? Isso não é uma agenda romanista ou que nós inventamos. O Evangelho nos dá testemunho disso. Muitos acontecimentos redentivos estão registrados na Escritura no dia de domingo. Por isso é tão importante para nós. Perguntemos então, o que é o domingo para nós? O domingo é o nosso sábado. Não falo sábado pensando em sábado número 7, mas sábado no seu significado real, que é descanso solene. O domingo, então, é o Shabat cristão, é o sábado cristão. Ou seja, é aquilo que o quarto mandamento nos exige, guardar o dia de descanso. A tradução mais correta é essa, é dia de descanso. É que estamos pensando no número 7 apenas, pensando no sábado. Quando lemos, por exemplo, o texto não é, de Lucas, de João, de Coríntios, quando se fala, por exemplo, de uma semana, se fala geralmente em sábado. Sábado também significa uma semana, ou seja, um período de 7 dias. Basicamente é isso. O ponto aqui não entender, irmãos, é compreender que o sábado, então, ou o Shabat, significa descanso, descanso solene. E o domingo para o cristão é o seu descanso, é o seu Shabat, porque nesse dia Cristo ressuscitou e deu instrução aos seus discípulos. E não somente isso, mas o Senhor nos ordenou repousar nesse dia. O sábado, então, nesse sentido, o sábado cristão, o domingo, o dia do Senhor, é para nós, então, um dia que se tornou uma escola de gratidão. Nós lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. De tudo. Tudo. Nesse dia, como o nosso catecismo nos ensina muito bem, na resposta que nós demos do catecismo, para que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras. Isso é o sentido do descanso. É eu descansar de mim mesmo, descansar das minhas vontades egoístas. Entende a situação? Fazer repousar o meu coração pecaminoso. É um dia onde eu estou sendo treinado pelo Senhor. Treinado. Não é? E deixe o Senhor operar em mim pelo seu Espírito Santo. E assim, agora, começar um descanso eterno. Ou seja, no fim, o dia do Senhor para nós, como uma ordenança positiva do Senhor, o quarto mandamento, é para que nós venhamos descansar de nossas más obras. Venhamos aprender a confiar no Senhor somente, de que Ele nos sustenta, Ele nos supre, Ele é suficiente para nós e também nos preparar, porque é um grande ensaio para aquele grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. É o que está acontecendo aqui. Não é? É o que está acontecendo aqui. E mais ainda, o sábado literal, o 7º dia da lei, comemorado pelos judeus, ordenado aos judeus, era para lembrar, não é, de que Deus é o Criador. Era para lembrar que Deus libertou Israel do Egito. O sábado era um dia de memorial. Memorial, aquilo é que importava. Lembrar do teu Criador. E lembrar que Ele libertou vocês. Mais do que isso ainda, o domingo cristão. O Shabat do crente, não é, dos cristãos. Ele nos lembra também da mesma coisa, de que Deus é o nosso Criador, de que Ele libertou o povo de Israel do Egito, mas que também, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos libertou da escravidão do pecado e nos transportou desse reino de trevas para a glória dos filhos de Deus. É disso que lembramos, que Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou, que a morte não pôde retê-lo. É disso que lembramos no dia do Senhor, de que a obra do Calvário foi definitiva para nos salvar. É tudo isso que temos do Senhor, meus irmãos. Eu quero concluir então, lembrando disso. Os irmãos pensarem, refletirem na vida de vocês sobre a importância desse dia, do domingo. No domingo, Cristo ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer. E com sua ressurreição, Ele nos deu a segurança da justificação pela fé. João, capítulo 20, o texto que lemos, mas também Romanos 4, verso 25, quando Paulo fala que Ele ressuscitou para a nossa justificação. É o Cristo vivo que nos garante perdão de pecados. É o Cristo vivo. No domingo, Cristo se reuniu com os seus discípulos, estabelecendo um princípio que foi desenvolvido pela igreja. Isso está em todos os evangelhos e na prática cristã daqueles tempos. No domingo, houve paz e alegria na igreja. No domingo, meus irmãos,
Cristo fortaleceu a fé do discípulo fraco. É aqui que nós somos fortalecidos, ouvindo as palavras de Cristo. É nesse ambiente de comunhão dos santos que Cristo fala com o seu povo. É aqui. Nós nunca vamos poder ser fortalecidos pelo Senhor distantes da igreja, não considerando o dia de domingo como um dia de descanso solene. É aqui, nesse momento, onde o Senhor realmente renova a fé do seu povo. No domingo, como lemos em João, capítulo 20, quando Cristo chega ali até a casa, ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E então, lá no dia de Pentecostes, no domingo, o Senhor Jesus, que rogou ao Pai, essa foi a sua promessa, para enviar outro Consolador, naquele dia essa promessa é cumprida. O Espírito Santo, então, no dia de domingo, é derramado sobre a igreja. E a partir daquele dia, a igreja começou a se espalhar pelo mundo. E chegou até nós. Começou no domingo. Começou no domingo. Não é? No domingo, meus irmãos, havia então reunião da igreja. E no domingo, Jesus revela o Apocalipse. Tudo isso marca esse dia como um dia especial para nós. Um dia que é pertencente ao Senhor Jesus Cristo. Para que nós cristãos, aqueles que foram resgatados, redimidos por Ele, nesse sentido, possam lembrar exatamente disso. Não olhe para o dia de domingo como sendo um dia qualquer. Não faça isso, porque quem pensa assim é o mundano. É aquele que não crê em Jesus Cristo. Quem acha que o domingo é um dia qualquer, um dia sem importância real, um dia que eu posso dedicar a coisas fúteis, inúteis, sabe? A coisas banais, porque não tem importância, esse pensamento é mundano. Os cristãos foram chamados para celebrar o dia do Senhor, para descansar de suas más obras e aprender a descansar nele. É uma bênção que o Senhor nos dá, que estamos desfrutando agora, ouvindo as palavras de Cristo, para sermos fortalecidos em nossa fé. Mas o que nos dá ainda mais segurança, meus irmãos, é que assim como os discípulos foram abençoados no dia da ressurreição, mas também 8 dias depois, também no próximo domingo, há uma bênção reservada para nós. E essa bênção é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós não estamos vendo o Senhor como eles viram. Mas o que ele diz depois de exortar a Tomé? Você creu porque você viu. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Nós não vimos, mas nós cremos. Somos bem-aventurados. Domingo que vem tem uma bênção para nós. Cristo falará mais uma vez ao nosso coração. A cada domingo há uma bênção reservada para o povo de Deus. Não desperdice essa bênção. Tomé teve dificuldade de crer porque não estava lá. Será que aqueles que se afastam do povo de Deus, do culto solene e de guardar o dia do Senhor também não estão fraquejando na fé? É aqui, meus irmãos, com o povo de Deus reunido, que nós somos fortalecidos no Senhor. Se aprendermos isso, que a cada domingo há uma alegria do Senhor para nós e a paz do Senhor no Espírito Santo para nós, nós teremos nossas forças renovadas pela obra de Cristo. E será assim a cada domingo, até que um dia seja o domingo para todo sempre. Haverá um dia, quando Cristo voltar, que a eternidade, não é, será a expressão justamente desse domingo, do dia do Senhor. Será um dia do Senhor para todo sempre. Hoje estamos nos preparando para isso, aguardando aquele grande dia em que o Senhor estará conosco para todo sempre. Para todo sempre. Assim como foi a alegria dos discípulos em ver o Jesus ali, nós também veremos ao nosso Senhor. E isso nunca terá fim. Não haverá mais essa separação, sabe? Não será como naquele primeiro momento onde ele esteve com seus discípulos, mas em seguida, depois de dar as últimas instruções, ele subiu aos céus. Não. Dessa vez ele voltará dos céus para estar conosco para sempre. É isso que está nos aguardando a cada domingo. Por isso, meus irmãos, domingo que vem tem mais. Deus abençoe a vida de vocês, não é? Graças a Deus. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.